Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Tijolinho com Marcos Formigueri e comigo, Bruna Bandeira. E hoje estou aqui porque o assunto é Banestado. Esse é o episódio 2 de uma série que a Gazeta do Paraná vem veiculando através do Gcast, que tem por objetivo contar toda a história do Banestado, com base no livro do Gazino, Histórias sobre Corrupção e Ganância. Se você não viu o episódio 1, corre lá no nosso histórico do Gcast, assiste, para que você não perca nenhum pedacinho dessa história que diz respeito a todo paranaense. Seja bem-vindo, seu Marcos Formigueri, ao seu programa. Obrigado, Bruna. Olha, eu quero repetir aqui aquilo que a Bruna sempre fala, que é importante nesse contexto aí. A gente tem que reviver o passado, a gente tem que contar o passado, a gente tem que denunciar toda aquela safadeza que fizeram no passado, para que esses erros, que são crimes, não se repitam no presente e no futuro. Isso aí. E hoje a gente vai se basear no capítulo 3 do livro do Gazino, que se chama O Fio da Meada. Nesse capítulo, o Gazino descreve como que começou essa CPI lá na Assembleia Legislativa do Paraná, que tinha o propósito de desvendar as irregularidades que vinham ocorrendo dentro do Banestado, né, um banco público estadual. E ele também vai apresentar as primeiras pessoas que foram ouvidas, as primeiras coisas que foram descobertas. E para que você consiga se situar sobre o que os deputados encontraram logo no início dessa apuração, eu vou te apresentar uma situação hipotética ou não tão hipotética assim. Não basta você ver ali uma empresa de um deputado que pediu lá 30 mil e recebeu 1 milhão em 8 empréstimos. É exatamente isso. Imagine que você tem uma empresa cujo capital social gira em torno de 30 mil reais. Você recém abriu essa empresa e você decide procurar o banco para pedir um empréstimo para investir, né? Fazer melhorias na empresa, né? Ou como eles faziam, pôr o dinheiro no bolso. Ou pôr o dinheiro no bolso. E aí, para sua surpresa, embora a sua empresa valha em torno de 30 mil reais, o banco te oferta um valor muito acima do valor da sua empresa, na casa dos milhões. Você toma esse empréstimo e não paga nenhuma parcela. Você não é negativado no SPC, não tem seu nome inscrito no Serasa, não é interpelado judicialmente. E mesmo sem pagar esse empréstimo, ainda que com dívida com esse banco, você decide pedir um novo empréstimo. E o banco lhe concede mais um empréstimo. Isso é banco ou é uma mãe? Bom, e a dúvida que fica, será que era uma mãe para todos? Não, era uma mãe para essa meia dúzia e uma madrasta para o estado do Paraná e para os paranaenses. Exatamente, porque foi exatamente isso que aconteceu no Banestado. Algumas pessoas conseguiram, algumas empresas conseguiram empréstimos muito vantajosos, né? Que não eram pagos e que tudo bem. Não tinha qualquer tipo de Bruna, você veja a que ponto eles chegaram. Você está falando isso, eu me lembro. Tem ali, inclusive, o nome do deputado, que tomou 8 empréstimos. Pediu 1 e deram 8 para ele. Está ali o nome dele. A gente ainda vai chegar lá. Mas agora eu estou me lembrando de uma história que contavam, e o Gazino levantou isso e comprovou. A desfaçatez, a cara de pau dele chegou a um ponto em que tomaram empréstimos no Banestado em reais, transformaram em dólares esses empréstimos e mandaram diretamente para paraísos fiscais. Bom, essas mesmas empresas, você vê, lavagem de dinheiro, claríssima, né? Essas mesmas empresas, é impressionante isso, faziam esse tipo de operação com o Banestado e iam além. Veja, Bruna, tá aí, o Gazino está contando isso. Meus caros internautas, prestem bem atenção nisto. Tomavam dinheiro emprestado no Banestado,
transformavam em dólares e via Banco del Paraná e agência do Banestado em Nova York remetiam esse dinheiro para paraísos fiscais e nunca mais o Banestado ia saber onde estava e como é que ia buscar. Mas não é só isso. Eles afinaram essa técnica. E sabe o que eles chegaram a fazer? Eles depositavam o dinheiro emprestado do Banestado em bancos dos paraísos fiscais, faziam um lastro, claro, imagine, milhões eles levavam lá para depositar. Aí se tornavam clientes daqueles bancos. Daí eles pegavam um empréstimo naqueles bancos com aval do Banestado. E o Banestado é que pagava o empréstimo. Veja que ponto chegou isso. Veja que ponto pegavam o dinheiro aqui, não pagavam, levavam para paraíso fiscal. Aí faziam um cadastro lá num banco de um paraíso fiscal desse, e daí pediam um empréstimo lá com aval do Banestado. Aí não pagavam o empréstimo e o Banestado que pagava. Veja só, né? A que ponto eles chegaram, A que Bruno? ponto chegaram. E contar toda essa história, chegar até essas informações, não foi uma tarefa fácil, Marcos. Porque imagina chegar todo esse enredo, né, envolvendo um banco, com questões extremamente técnicas, e os deputados. Então, logo no início, os primeiros depoentes, né, eles contam que se usava muito linguagens muito técnicas para dificultar a compreensão dos deputados com relação ao que de fato estava ocorrendo, mas tiveram figuras-chave que ajudaram a elucidar, além da competente equipe técnica que auxiliou esse processo da CPI, a gente teve alguns depoentes que ajudaram muito a entender o que estava acontecendo. Um desses depoentes, né, uma desses depoentes é a Teresa Grossi. A Teresa, ela representava o Banco Central na época, e ela foi taxativa. Ela falou: existe uma quadrilha dentro do Banestado. Uma não, várias quadrilhas dentro do Banestado. E isso se identificou de uma maneira muito clara. Para nossa surpresa, né, porque quando fala do escândalo do Banestado, a gente pensa, né, nas grandes empresas, nos políticos. E sim, eles também têm sua parcela de participação. Mas o maior rombo dentro do banco veio entre os tantos milhares de servidores, né, do Banestado na época, existia uma pequena, mas danosa parcela que montava esquemas para o desvio desse dinheiro. E não era só um núcleo, eram vários grupos que se organizavam para fazer esse desvio desses recursos através de empréstimos fraudulentos e tudo mais. Então, de início, já se notou isso. E tinha gente que percebia. Só que o problema é que toda vez que algum tipo de providência era tomada para que algo fosse feito, né, todos os servidores sérios dentro do banco que tentaram fazer alguma coisa, eles foram ignorados por quem tinha o poder da caneta. Veja, um parênteses aqui, Bruno, bem pequenininho. É o modus operandi. No pedágio, a mesma coisa. Quando os engenheiros do DR diziam, não, vamos fiscalizar, vamos cobrar a execução do contrato, já recebiam uma ordem de cima. Saiam daí. Não se mete. E os que insistiam eram postos para fora. Pois é, e a gente percebeu isso, né, ao longo da CPI. A gente nota pelo trabalho do Gazino que isso ficou bastante marcado. Que foi comunicado, que as pessoas, até inclusive esses empréstimos absurdos, eles chegavam a ser negados por servidores do banco, e aí do nada vinha uma canetada de cima dizendo, não, tô autorizando, pode dar o empréstimo sim. Então, essa foi a primeira coisa que eles identificaram. Além desse núcleo, né, esses pequenos grupos de servidores, também foi identificado um braço mais complicado, né, que envolvia empresários, políticos, pessoas bastante influentes aqui no estado do Paraná. E aí, nesse caso, a gente vai chegar também a situações bastante absurdas, como essas que a gente relatou no início do programa, né? Quando empréstimos muito vultuosos eram concedidos para empresas que, teoricamente, não teriam como pagar. Ou para empresas de políticos, né? Que a gente vai ver isso ao longo do livro, sobretudo no próximo episódio, né? Que a gente vai aprofundar isso daí.
Mas teve uma outra figura que também foi muito importante, que foi o ex-presidente do Banestado, lá em 95, né? Que é o Fayette. Ele vai chegar e vai dizer assim, não, o Banestado não poderia ter chegado nessa situação. Porque o banco que eu estava administrando até então, ele tinha um superávit. E ele chegou a dizer o seguinte, que se o Banestado tivesse sido privatizado na época em que ele era presidente, o Estado não teria que entrar com nada de aporte, de recurso, né? Porque lembrando, o Estado do Paraná teve que pagar para privatizar o Banestado. E ele afirma que ainda teria um lucro que poderia variar entre 300 e 600 milhões. E aí ele traz outras coisas interessantes. Ele vai dizer que quando ele era conselheiro do banco, ele já não era mais presidente, ele era conselheiro do banco, ele questiona fechamento de agências em Nova York e em Caimã. E ele vai dizer, mas por que vai fechar essa agência? Isso antes da privatização. E aí respondem para ele o seguinte, não, é que o banco que vai comprar o Banestado já tem agência nessas localidades. Ou seja, um indício de que muito antes, né, de ser fechada essa privatização, de ser definido quem iria comprar, há quem já tinha certeza de quem era o comprador. Então, veja bem, Bruna, que é importante você colocar aquilo que você ia dizer, tá? Montaram um projeto criminoso. Exatamente. Para vender o Banestado para o Itaú. Você acabou de dizer aqui que o Fayet, quando presidente do banco, dizia e disse posteriormente que não era possível a situação que levaram o banco, que se fosse vendido quando ele era o presidente em 1995, o Fayet era o presidente. Veja, ele pegou o Banestado numa situação excepcional. O Mário Pereira entregou o governo e, consequentemente, o Banco do Estado do Paraná para o novo governo com um lucro de 400 milhões de reais. Você lembra-se, nós tratamos disso aqui no capítulo passado, aí, com 15 mil funcionários, 400 agências, 500 postos de serviço do Banestado. Aí assumiu o novo governo e eu acho que por não sei porquê, mas uma distração do governador, pegou uma pessoa séria, correta, como o Fayet, e colocou de presidente do Banestado. O Fayet entrou lá, pegou um banco naquela situação que o Mário Pereira tinha deixado. É um economista ótima. respeitado, inclusive, importante falar. Economista respeitado. O Fayet, assim, pegou numa situação ótima o banco e tocou o banco. Bom, agora vem ele e diz uma coisa que é evidente. Se fosse na administração dele frente ao banco, o banco seria vendido com um enorme lucro para o Paraná. Mas, e você precisa confirmar isso, Bruna, eles montaram um projeto criminoso para dilapidar o banco, para causar prejuízo, para gerar um enorme prejuízo. Eu me lembro, o Gazino conta aí que em 4 anos de um superávit de 400 milhões que o Mário Pereira entregou, 4 anos depois, o rombo já era 1,9 bi. E daí tem mais uma história que você precisa contar, Bruna. 1,9 bi, quando resolveram vender o banco. Quer dizer, entregar para o Itaú. O Itaú era o comprador acertado já lá, desde lá de trás. Quer dizer, essa história de fizeram uma concorrência, uma licitação, fizeram nada. Tudo forjado, tudo montado. O Itaú é cúmplice. O Itaú é cúmplice, meus caros internautas. Esse Banco Itaú é cúmplice nesse enorme desfalque que o Paraná teve com a venda. Com a entrega do banco para o Itaú. Mas o importante, Bruna, é que precisa ser contado aqui, precisa ser esclarecido, é que 4 anos depois, o déficit era 1,9 bi. Agora, explique por que eles pegaram, então,
5 bilhões e 200 e 300, não sei quantos, mais de 5 bilhões para sanear o banco, se a necessidade era só 1 bi 900 decorrente do roubo que eles fizeram. Isso é importante destacar, né? 4 anos depois, né, dessa situação do banco, né, tão pujante como o FET apresentou, o Estado, para vender o banco, teve que injetar 5,6 bilhões. Vendeu o Banestado. Veja. Conte aqui que esses 5,6 bilhões o Estado tomou emprestado ao Banco Central. Exatamente. Teve isso. Que a gente terminou de pagar recentemente, né? Aí ele vai vender o Banestado por apenas 1,5 bilhão. Por Itaú. E vai girar um prejuízo de mais de 4 bilhões. E aí, como é que chegou nessa situação? É só empréstimo fraudulento? Não. Além dos empréstimos fraudulentos, teve a questão da compra dos títulos podres, teve campanhas publicitárias abusivas, que a CPI conseguiu identificar isso também, além de benefícios irregulares a funcionários. Botou tudo num saco e chegou numa situação absurda. E o banco, ele foi perdendo essa força, perdendo esse capital ao longo desses poucos anos, através desses vários núcleos de saque ao patrimônio público, porque ficou muito claro isso. Eram várias pessoas tentando tirar proveito pessoal ou político, né? Tanto que esse dinheiro, essa parte dos recursos que eles falam que foi desviado por empresas, por políticos, eles falam que foi usado para isso, para benefício próprio e para vantagens políticas. E aí o resultado ficou na conta do paranaense, né? Então, veja bem, Bruna, você veja o tamanho da safadeza que eles fizeram. O Mário Pereira entregou o banco com 400 milhões de lucro. 4 anos depois, o banco tinha um déficit de caixa de 1 bilhão e 900. Se você somar os 400 milhões mais o 1 e 900, você vai para 2 bilhões e 300. Então, veja bem, 2 bilhões e 300 são as falcatruas. Sim. Né? A soma dos tais empréstimos aí das quadrilhas de funcionário que tá lá dentro. Tem funcionário, daqui a pouco nós vamos contar, mas é lá para frente. Sim. Tá, funcionário... Bom, depois nós vamos contar. A gente vai chegar lá. Daí, o que aconteceu? Então, são 2 bilhões e 300 decorrentes dos empréstimos esses. Tal. Isso. Só que acontece que o procurador, o Celso Três, quando investigou as contas CC5, tá? Que eles, através do que eles utilizavam o Banco del Paraguai, do Banco del Paraná, e a agência do Banestado lá em Nova York, que daí eles chegaram lá para fechar a agência, porque o Itaú já tinha agência, e aí você acabou de contar. Muito bem. O procurador, ele apurou que nessa remessa de dinheiro via CC5 foram 19 bilhões de dólares. Então, veja bem, causar um rombo ao Paraná através do Banco do Estado de 2 bilhões e lá vai pedrada, mas ao Brasil. O Banestado se serviu para lavarem 19 bilhões de dólares. Dinheiro, claro, proveniente de falcatruas, de sonegação, entendeu? De lavagem de dinheiro. De dinheiro oriundo de todo tipo de crime. Utilizaram o Banestado, esse esquema do banco ali no Paraguai, e a conta em Nova York que distribuía para os paraísos fiscais e aí o dinheiro desaparecia. E a situação era tão grave, de ninguém viu, ninguém sabe, né? Que a gente chegou na seguinte situação. Do total dos endividados, dos empréstimos, né, que estavam inadimplentes, 92% eram irregulares. Então imagina... Irregulares. Então imagina a festa. Tem registro até de empresa fantasma fazendo empréstimo. Então como que ninguém via?
como que ninguém fazia nada? Se a gente for pensar num banco, poxa, né? Não é qualquer banquinho, né? Era, poxa, um dos maiores patrimônios do estado do Paraná, né? Concentrava as contas de todos os servidores públicos do estado. E também era um banco muito requisitado por empresários, por agricultores, justamente por ser reconhecido como um banco que daria um suporte para que as pessoas pudessem progredir, né? Mas de uma maneira honesta, né? Isso Sim. era para ser um suporte para a parcela honesta da população. E, infelizmente, não foi o que foi visto. Aí a gente vai chegar em 1998 com o escândalo de um banco quebrado. Do nada. Porque até então não foi uma questão... Isso não foi gradativo. Isso foi da noite pro dia que descobriram que o banco estava quebrado. Não foi assim, olha só, tá ficando ruim a situação do banco, hein? Tá ficando ruim, hein? E, inclusive, o livro ele vai falar de balancetes fraudados para que essa surpresa chegasse, né? Então, imagina o susto que isso foi para o povo do Paraná, né? Isso daí deveria ter sido... Talvez não tenha sido encarado da maneira como... da proporção, né? Mas o impacto foi gigantesco. Tanto é que a gente amargou os efeitos do que ocorreu com esse banco até hoje. E se a gente for pensar, é bem isso que o senhor mencionou. A gente vai ver... São etapas, né? Que viabilizaram essa privatização. Porque não era um banco passivo de privatização. Né? Então, primeiro você destrói aquele patrimônio. Quando ele estiver destruído, aí você pega e diz, agora eu vou ter que vender, poxa. E quem se serviu desse banco durante esse período? Como que fica? Como que ficou? Bom, veja bem, Bruna. Mais um parênteses no que você acabou de dizer. As coisas, de repente, aconteceram. Uhum. Só que acontece que era um banco estatal, um banco respeitado, você acabou de dizer, um banco conhecido, né, nacionalmente. Claro que era um indutor da economia paranaense, lógico. Esse é mais um crime que cometeram. Hoje o Paraná não tem um banco mais. É verdade. Né? Mas veja bem aqui, ó, o que aconteceu que precisa ser explicado. O Banco Central fiscaliza os bancos. É verdade. Correto? O Banco Central, você acabou de dizer que a Tereza Gross estava aqui dentro do Banestado. Sim. Tá? E apontou várias irregularidades. Exatamente. Então, o Banco Central sabia o que estava acontecendo. Tá? O deputado lá podia não saber, podia querer o empréstimo dele, mas podia, embora sendo deputado, não exercia o mandato na plenitude. Queria saber da propinazinha que ele levava e ficava quieto, calava a boca, para não investigar, para não denunciar nada. Né? Mas o Banco Central sabia, e o Banco Central tinha a obrigação de dar um basta nessa situação. Podia dar, inclusive. Mas veja bem, isso me faz refletir. Tá? Aquele governo do Fernando Henrique Cardoso, aquilo foi um dos piores governos que o país teve. Entregaram o país. Entregaram definitivamente o país. E nessa questão específica dos bancos, meus caros internautas, o que houve? Havia uma determinação, e até hoje ninguém contou, era preciso contar, como nós estamos contando a história do Banestado, era preciso contar por que o Banco Central se omitia ao tomar conhecimento de falcatruas do tamanho desta do Banco Central. Por que o Banco Central se calou, do Banestado, por que o Banco Central se calou durante todo o período em que 19 bilhões de dólares foram lavados via contas CC5? As contas CC5 foram criadas pelo Banco Central. É verdade. Entendeu? Para eles lavarem dinheiro via o Paraguai aí, agência de Nova York e aí os paraísos fiscais. Mas veja bem, então o governo federal é cúmplice nisso também. Sabe? Aquela vontade, até hoje não contada também, do tal do Fernando Henrique, acabar com os bancos, a começar pelos bancos estatais, para que esses 5 bancos que estão aí, 6 bancos, fossem os donos da banca no país.
E ele conseguiu o objetivo. Porque você veja, acabaram-se com os bancos. Bancos que podiam fazer frente ao Itaú, a esse, nem sei o nome dessas porcarias aí, Bradesco, esse troço. Não, vamos vender, vamos privatizar. Com a Caixa, né? O que tá virando a Caixa Econômica? A Caixa, exatamente. Banco, né? Exatamente. É triste, Tá? né? Daqui a pouco não tem mais a Caixa, sabe? E já não vamos ter o Banco do Brasil. O que mantém a Caixa, acho que são os financiamentos de casa. O governo utiliza a Caixa banco como agente financeiro dos programas sociais. Isso. Mas veja aqui, então o Banco Central, o governo federal é cúmplice também neste rombo, nesta vergonha que foi a entrega do Banestado para o Itaú. Tudo acertadinho, tudo programado. E eu fico pensando no constrangimento, agora avaliação moral, né? Mas eu fico pensando no constrangimento que não ocorreu. Porque é importante contextualizar que esse não era um período fácil para o brasileiro e nem para o paranaense. Claro que não. A gente vinha, né, dessa questão da entrada do Plano Real, né? O muita dificuldade. Muita dificuldade, né? Eu era criança na época, mas meus pais, meus avós me contam, né? Foi um período muito delicado para as famílias, né? Para a economia como um todo. E aí eu fico pensando no constrangimento que não ocorreu dessas pessoas que, às custas de muita privação, de muita dedicação e de muito sofrimento de trabalhadores. E veja duas coisas, Bruna. É importante a gente colocar aqui. Duas coisas. Houveram investigações, denúncias, condenações. Em algumas prisões, não todas, mas eu não entendo como é que gente condenada aí a 13, 14 anos de prisão por ter praticado, sendo funcionário, desfalque do Banestado, está solto. Tá? Muito bem, mas não é isso. Eu te pergunto, você sabe o nome de algum político, de algum administrador público que foi preso? De algum presidente ou ex-presidente do Banestado que foi preso? Não, teve um diretor. Houveram condenações. O que eu vi que foi preso, se até o momento ali, pela minha pesquisa, um diretor. Só. E vários funcionários de alto escalão condenados, mas nenhum preso. Por exemplo, em Cascavel tem uns 2 ou 3 soltinhos com condenação de mais de 10 anos de prisão. Tá? E estão soltinhos. Mas veja bem, eu quero fazer uma colocação para você aqui agora. O banco foi vendido por quanto? Ele foi vendido por 1,5, 1,6 bilhões. Isso. Bilhões. 1,56. Muito bem. Então, veja bem. 1,56, correto? Uhum. O banco estava, naquela época, o Gazino diz isso aí, avaliado em 5 bilhões. Uhum. De repente, vendem por dão lá para o Itaú. Não, o Itaú quer dar para o coitado do Itaú. Tá? E o Itaú... Esse 1,56 não entraram nos cofres do Tesouro do Estado do Paraná, que era o dono do banco. Importante destacar. Né? Esse 1,56 foi entregue para o Banco Central. Para abater naquela dívida que foi tomada para sanear o banco de 5 bi, qualquer coisa que a gente pagou até o início desse ano. 5 bi que você falou. Isso. Correto? E daí ficamos devendo 4. Isso. Tá. Muito bem. Mas... Pegando, inclusive, sempre bom lembrar, parte da nossa Copel também. Certo. Não, a Copel veio depois, em decorrência. Sim, exatamente. Mas veja bem aqui, Bruna, tem uma coisa muito mais grave, muito mais séria aí. E é preciso chamar atenção. Nós, paranaenses, o que nós somos? Frouxos. Esses dias atrás alguém me falou, nós somos o quê? Como é que é? Aquele negócio lá da Roma Antiga... Eunucos? Eunucos morais. É isso que nós somos. Que nós aceitamos toda essa bandalheira aí. E ficamos quietos. Nós somos atacados, vilipendiados por governantes e ficamos quietos. Aconteceu lá com o Banestado, acontece com o pedágio, entendeu? Daqui a pouco nós vamos falar da Celepar e vai acontecendo, tá? Vão roubando, vão assaltando e fica por isso mesmo. Mas uma colocação que eu quero fazer para você aqui agora, é importante você fazer essa conta.
Então, 1.600 bi, 1.560 venderam o Banestado. Bem, entregaram para o Itaú. Sim. Tá. Agora, veja bem, o Itaú assumiu o Banestado, né? E o Banestado tinha 2 bilhões de reais de créditos tributários junto ao governo federal. E com quem que ficou? Itaú. Itaú. E os imóveis ficou com quem também? Não, mas vai nessa... Os imóveis já vão chegar lá. Mas vai nessa conta. Então, 2 bi, ele pagou 1.560, ele teve 340 milhões de reais de lucro. Ganhou o banco e levou 340 milhões de reais. Aí, não, olha, toma esse capital do giro. O Itaú recebeu para poder ficar com o Itaú. Com o Banestado. Ele recebeu para ficar com o Banestado. Isso aí. Ó, pega, eu vou te pagar para você levar. Daí, sabe o quê? Tem mais um detalhezinho. Olha, meus caros internautas, presta atenção nisso. Tem mais um detalhezinho que é desse tamanho. Todos aqueles empréstimos fraudulentos, tá? Considerados irrecebíveis, não foram para o Itaú. Ficaram com o governo do estado do Paraná, tá? Que repassou para o antigo BRDE, que acabou lá não sei o quê, e hoje está na Fomento e não recebe nada. Ora, se o Itaú comprou, fica com esse lixo todo também. Não, o prejuízo não. Pegou só e eu lembro direitinho, quando eu comecei a apurar isso há anos atrás, da primeira matéria que eu fiz envolvendo a questão do Banestado, eu lembro que quando eu comecei a apurar a situação, eu falei, gente, isso não pode ser verdade. Isso não pode ter acontecido desse jeito. Porque assim, como que deixaram isso acontecer assim? Porque essa sensação que dá, a gente fica pensando, como que pode? Como que ninguém falou nada? Parece até mentira, né? De tão absurdo que é. Né? E aí, quando a gente fala dessa questão das cartas marcadas, assusta. Quando a gente vê que existe quem age de propósito para acabar com o patrimônio público, para vender. Para que é vender? Isso ninguém pergunta. Por que venderam? Qual foi a vantagem de vender o Banestado? O que ganhou com isso? Não. E aí, quando rola esses negócios muito ruins, a gente sempre pensa assim, não, alguém ganhou com isso, não é possível. Alguém ganhou. Sim. E aí a gente pega e pensa que a gente tem outras privatizações muito esquisitas que ocorrem, ainda hoje. Que ainda acontece. E às vezes a gente fica se perguntando, vira e mexe, a gente vem conversar aqui, traz um assunto, sobretudo pedágio, né? Daí às vezes a gente fala assim, chega a fonte pra gente e diz assim, ó, vai ser o fulano que vai ganhar. Aí a gente fica, mas não é possível. E vai lá e é. E aí a gente vê que no fim, existe muita coisa que acontece por debaixo dos panos e que o povo do Paraná não vou nem usar a palavra consultado, porque seria até piada, paga o pato. Né? Paga o pato. E aí a gente vê a questão da Celepar, né? Que existe agora um debate muito grande, né? Sobre a Celepar, sobre segurança de dados, né? O que significa a Celepar para o estado do Paraná? Significa muito. Porque ela concentra os dados de todos os paranaenses. Do estado inteiro. Todos os serviços prestados, né? Tá tudo lá. Você vai precisar do Detran, vai ter vínculo. Você tem um filho na rede pública, vai ter vínculo. E aí, do nada, beleza, querem privatizar a Celepar. Então diga o nome de quem vai ficar com a Celepar. Diga o nome. Segundo as nossas fontes, já existe uma empresa certa. A gente vai jogar aí para ver se bate ou não bate. Aí vai ser tipo bolão. Certo. Dragon Gen. E quem está por trás? Esse é o nome. Quem as fontes dizem que está intermediando a negociação? As fontes. A gente tem que apurar. Mas as fontes dizem que uma pessoa muito conhecida lá de Londrina... Deu nome, Bruno. Tem que criar um suspense. Ah, tá bom. Então cria o suspense. Há quem diga que Canziani está envolvido com relação à questão desse direcionamento para essa empresa. Lógico que a gente precisa apurar isso, né? Entender direitinho. E aquele teu informante te disse também que o Canziani não sai de dentro do Palácio Iguaçu.
Até porque Que vai lá? se for isso mesmo, né? Ele precisa mesmo frequentar o Palácio do Iguaçu, né? Sim. Mas, por enquanto, a gente escuta a fonte e aí vamos ficar de olho. Vamos ver se... Vamos ter, vai que a gente tá sendo Bruna, injusto com o Canziani. não vamos ser injustos, Exatamente. Não, vamos ser práticos, tá? Não vamos ser injustos. O governador devia responder isso aí. Ele tem que responder. Como é, governador? Como é que é? Você não vai responder? Vai ficar que nem a história da Copel, que o Tanuri se apoderou da Copel? Você sabe, aquela jogada começou lá em Londrina, não é? E o Tanuri se associou com a Copel lá, comprando aquela empresa que era da Prefeitura de Londrina, de telecomunicações, e assim vai. Vai ficar... O Celepar vai ficar desse mesmo jeito? Ninguém fala nada, entendeu? Quando eu falo alguma coisa, são mentiras, é um disfarce tremendo. E agora tá aí, ó. A Bruna acabou de dizer que o informante dela já deu até o nome do comprador da Celepar e quem está intermediando. Aliás, como tem intermediário nesse governo do Paraná, viu, Bruno? Tem intermediário para dilapidar o patrimônio, tem intermediário para fraudar licitações, tem intermediário para fazer acordos impublicáveis com o Ministério Público, entendeu? Tem intermediário para tudo. Tem coisa que às vezes a gente fica até pensando, eu acho que nem saber. Mas é preciso saber, porque nós temos responsabilidade com as gerações que estão aí. Com certeza, mas é cada coisa que é de chocar, né? Infelizmente. Mas um dia a gente chega lá, só não vai a sujeira para debaixo do tapete que a casa fica limpa. Exatamente. Ai, mas é isso. Por hoje é só. A gente ainda tem muita coisa para contar, mas isso vai ficar para os próximos episódios. A gente agradece a você que nos acompanhou até aqui. Agradeço a você, Marcos Formiglieri. Obrigado. O seu Marcos me deu uma bronca. Ele falou, para de me chamar de seu Marcos. Tô tentando. Tá bom. E acompanhe a gente, porque assim como esse episódio, ainda teremos vários outros para contar essa história que é longa, mas que você precisa saber. Afinal de contas, você também pagou a conta. E tá pagando até hoje, né? E vai continuar pagando. Exatamente. Não é? De uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, vai continuar pagando. Só um exemplozinho aí, né? O Tanuri se apropriou da Copel, né? Com as benesses do governo, que diz que fez um grande negócio, um grande leilão na Bolsa de São Paulo, em que só apareceu ele como comprador, né? E o governo dizia, não, vai ter centenas de pretendentes. Aí levaram para a Bolsa de São Paulo, que é o novo instrumento que eles usam para fraudar licitações. E o Tanuri foi lá sozinho. Tudo acertado, como pedágio. Tudo acertadinho. Acertado anteriormente, mentem para a população, fazem esse disfarce, esse circo, entendeu? E daí fulano leva, ciclano leva. E falando em pedágio, já ia encerrar o programa sem uma informação importante, né, seu Marcos? A Gazeta do Paraná, como sempre fez, vem denunciando os desmandos do pedágio no Paraná. Mas a gente sabe que não existe limite, infelizmente. Correto. E ultrapassou a fronteira do estado. Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho aí o que o senhor está planejando aí para os próximos dias. Não, nós vamos contar, Bruna. Já, amanhã, depois nós já vamos contar. Porque o acesso a esse Gcast por milhares, milhões de pessoas já, não é? Faz com que muitos, mas muitos mesmo, está aqui no meu celular, pessoas, empresas, e aqui quero abrir um parênteses, autoridades públicas, prefeitos, vereadores, deputados federais, estaduais, 2 senadores do Rio Grande do Sul, entendeu? Estejam numa luta tremenda contra a implantação do pedágio lá. Se aqui a roubalheira ocorre a cada 80 quilômetros, mais ou menos, as rodovias, não é? Que é a distância entre as praças. Lá no Rio Grande do Sul, vai ser a cada 18 quilômetros. Se vejam uma coisa, quer dizer, eles querem roubar mesmo. O negócio é o seguinte, não, 80 quilômetros, não para com isso. Vamos dividir por 4 isso aí, vamos a cada 18 quilômetros implantar uma praça. E num estado que tem uma freeway, né? Que tem exatamente. Exatamente. Não, mas né? o que é pior ainda, estão esfolando a população
num estado, veja o que sofreu o Rio Grande do Sul. Veja a crise que está vivendo o estado. Olha, Bruna, as pessoas estão vendendo o que tem no Rio Grande do Sul com valor depreciado para saírem de lá, porque as intempéries, o problema climático, entendeu? Terrível. Não se resolve, está terrível, as pessoas estão indo embora. E como é que podem querer implantar a roubalheira com a maior cara de pau do mundo? Entendeu? Porque pedágio é roubo da maneira com que eles fazem. Eu quero dizer uma coisa para vocês, vou dizer para você, Bruno, você já sabe, tá? Eu falo isso aqui dentro da Gazeta do Paraná. Eu não sou contra o pedágio. Tá? Inclusive, eu recebi de engenheiros do DR do Paraná um estudo que eles fizeram, entendeu? Em que eles mostram, provam tecnicamente de que com uma tarifa de R$2, faz-se a implantação total de todo um plano de recuperação, de abertura de novas rodovias, entendeu? Tudo que for necessário no sistema rodoviário do Estado faz-se com uma tarifa de R$2. E os engenheiros do DR chegaram a um ponto tal, Bruna, e isso é importante, a população precisa saber. Olha, o DR não tem só ladrões, viu? O DR tem muitos funcionários corretos, sérios, honestos, preocupados com o Estado. Olha, eles chegaram a um ponto tal. Agora, esses números serão maiores. Mas, quando me entregaram o estudo, 40% das rodovias do Estado estão pedagiadas. O tal anel de integração, aquela coisa. 40% estão pedagiadas. 60% não estavam pedagiadas ainda. E eles mostram nesse estudo que, então, tem que se reduzir em 40% o IPVA. Porque o destino do IPVA é exatamente esse. Exatamente. Conservação de rodovias, abertura de novas rodovias. Então tem que reduzir. Esse governo está roubando 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Impõe o pedágio e ainda aumenta a alíquota do IPVA. Veja que barbaridade uma coisa dessas. E nós, como é que nós somos? Eunucos morais. Eunucos morais. Porque nós aceitamos essa roubalheira. Tá? E ainda batemos palma. E ainda tem gente dizendo que essas coisas que estão aí são ótimos governos. É complicado, né? A gente fica como. Mas vamos encerrar por aqui, então. E a gente continua no próximo episódio. Acompanha a gente. Não esquece de acionar o sininho para acompanhar esse e os outros programas do GCast. Obrigada e até a próxima.